Boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja Batista Prudentina, que o Senhor abençoe demais a sua vida neste culto. Eu quero pedir desde já para que você envie esse link para mais pessoas que sejam abençoadas e que nessa manhã a presença de Deus possa estar na vida e nas famílias de pessoas que Deus nos usará para enviarmos o link para que essa família seja abençoada. Desde já eu quero pedir para que você curta essa transmissão, porque você vai estar ajudando o canal da Igreja Prudentina a alcançar mais pessoas. Não esqueça de fazer o seu pedido de oração, compartilhar a gratidão do seu coração e junto como igreja nós estaremos orando e clamando para que o Senhor atenda de acordo com a sua vontade, com a vontade dEle, o clamor que nós temos apresentado diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor e clamando pela presença especial do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no nosso coração. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Que a Tua presença, Deus, seja muito visível no nosso coração, que a Tua palavra fale conosco, Deus, é o desejo que nós temos e nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tua
Você já fez o seu pedido de oração? Já compartilhou os seus motivos de gratidão? Nós queremos orar neste momento, então que durante esse culto você ainda pode colocar os seus motivos aí e nós estaremos orando, clamando, crendo que o Senhor Ele há de ouvir, ó Deus, aquilo que está no nosso coração e há de atender de acordo com a vontade dEle, os planos e os propósitos do Senhor. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que está atento ao nosso clamor, é um Deus que está presente na nossa vida. Eu oro, Deus, por cada pedido que os irmãos têm colocado aqui, seja no chat, no WhatsApp da igreja, aqueles pedidos que já são compartilhados, nós apresentamos diante do Senhor, clamando por um mover especial Teu, Deus, na vida dessas famílias, Paizinho, que a Tua vontade se manifeste, o nosso coração tenha plena convicção do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós temos o privilégio de ouvir um dos irmãos da nossa igreja. Quem vai trazer a mensagem de hoje é o irmão André Peixoto. André, que Deus use a sua vida poderosamente. Tenho orado para que o Senhor continue a usar a sua vida e o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade para falar com cada um de nós. Obrigado por ter aceito o desafio de nos trazer a mensagem, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Renato, obrigado pelo convite para pregar hoje à noite, trazer a mensagem à igreja e a todos que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube. Nessa noite eu gostaria de meditar um pouco com você sobre esperar em Deus. Nós já temos ali escrito o título no vídeo, no nosso canal, mas vamos refletir sobre esse ato de esperar em Deus. Hoje nós temos vivido muitos tempos de muita incerteza e muitas vezes de angústia por saúde, por finanças. A situação, em geral, está muito fora da nossa zona de conforto, do que estamos acostumados, E talvez para a nossa geração esse seja um momento realmente único em que a falta de esperança é o que tem tomado conta dos corações das pessoas no mundo inteiro. E
Muitas vezes nós temos a impressão de que estamos perdidos e essa aflição tem enchido os nossos corações. E, infelizmente, mais do que eu gostaria, também tem atingido o meu coração esse tipo de sentimento de falta de esperança no dia a dia, né? Se você já é filho de Deus, como eu, que cremos que nossa esperança está em Cristo e que todas essas situações passageiras não têm o poder de acabar com a nossa vida de forma final. Nós podemos morrer aqui, mas apenas passar, na verdade, o rio, atravessar o rio e encontrar com o nosso Salvador. Mas, ainda assim, muitas vezes no dia a dia, infelizmente, uma certa angústia e falta que na verdade nós vamos meditar aqui, vem de uma falta de confiança em Deus, né? E por isso eu gostaria de meditar sobre o ato sobrenatural de esperar em Deus. Porque como seres humanos, a nossa tendência natural é de ter muita dificuldade de confiar em Deus. E infelizmente essa dificuldade natural acaba tomando o lugar da graça sobrenatural de Deus, que pode nos alcançar e que nos alcança e que nos guarda e nos conduz. Então, pensando nesse nosso contexto, nesse tipo de situação que vivenciamos muitas vezes, eu gostaria de meditar na seguinte frase, de que a fé nas promessas e no cuidado de Deus, ou seja, a sua graça, é o que salva e santifica as pessoas. Mas nós estamos falando de falta de fé, angústia, será que isso tem a ver com salvação e santificação? Vamos ver, então, relembrar aqui em Romanos 1,17, que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, para falar de esperança, nós precisamos falar de fé. E o justo viverá pela fé, porque a fé nas promessas de Deus é o que lhe dá esperança. Em tempos como os nossos, difíceis, o que nós mais vemos é falta de fé, falta de esperança. E já houve outros tempos ainda muito mais difíceis do que os nossos, de talvez ainda mais desespero coletivo, por ter menos recursos da ciência em favor das pessoas. E hoje nós nos vemos totalmente impotentes em alguns momentos, né? E fica cada vez mais evidente, em contextos assim, que a única verdadeira esperança que se pode ter é em Deus, e não nas coisas, nos recursos financeiros, ou na saúde que alguém possa ter ou até se vangloriar de ter. Mas sim em Deus, a única esperança possível para trazer realmente paz aos corações é em Deus. Nada mais tem esse poder, porque tudo mais pode ser tirado, nos tomado em um estalar de dedos. E essa única esperança verdadeira, então, vem através de um instrumento. Essa esperança verdadeira que está em Deus vem através de um instrumento chamado fé. É o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:1. E aqui está uma breve definição, vamos dizer, né, do que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito bem, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas nós ouvimos muitas vezes, né, de uma crença popular de que pode-se ter fé e essa fé, então, pode fazer as coisas acontecerem, né? Parcialmente verdade, vamos ver por quê, né? A fé não tem esse poder em si se não houver uma promessa. Porque não basta que eu queira muito alguma coisa, que eu tenha um pensamento positivo sobre alguma coisa. Mesmo que eu diga que algo vai acontecer, isso não é demonstração de fé. Demonstração de fé é, na verdade, o que a palavra de Deus nos diz, né? Que é uma confiança numa promessa, é uma confiança em algo que foi garantido para nós. E então, baseado numa promessa, nós podemos ter fé. Não tem como ter fé sem promessas, né? E justamente a esperança está em Deus porque Ele faz promessas.
E Ele não é como as pessoas que falham, que mentem e que muitas vezes não podem cumprir suas promessas. Ele é o único que é perfeito e que nunca falha nas suas promessas. Então, essa esperança é de fato inabalável. A fé que produz essa esperança é o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa e que tem o poder de fazer diferença na minha vida e na sua vida. Muito bem, nós não temos então o poder de definir o que vai acontecer, mas como filhos de Deus temos a possibilidade de pedir ao Senhor, a Deus, com fé, baseado nas promessas dele, e então clamar pela intervenção dele nas nossas vidas, né? E é assim desde o início. Quando entendemos o Evangelho pela primeira vez e entregamos o nosso coração a Deus, nós estamos exercendo fé na promessa de que pela graça nós somos salvos. Então, temos também outro exemplo, vamos olhar para Tiago 1, 5 e 6, nós lemos que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Nesses versículos em Tiago, nós vemos que ele está falando, peça com fé, sem duvidar, mas baseado na promessa de que Deus dá sabedoria a todos que pedem de boa vontade, livremente. Então nós vemos que a fé é o instrumento que tanto pode trazer a vida eterna, quando confiamos em Cristo para a nossa salvação, como também é o mesmo instrumento que pode nos garantir as bênçãos de Deus na caminhada com Cristo, né? Mas precisamos então pedir com fé, baseado nas promessas que Ele já nos fez. Tomando esse exemplo, né? A promessa está dada por Deus. Eu preciso de sabedoria? Então, se Ele promete, e Ele promete que Ele dá com toda boa vontade, basta que eu peça, mas a palavra de Deus diz, peça com fé, sem duvidar. Então, confie verdadeiramente. Coloque a sua esperança de fato no que Deus prometeu e não no que eu gostaria que acontecesse ou no que eu anseio tanto que aconteça. É claro que nós podemos e devemos colocar as nossas necessidades diante de Deus, os nossos anseios, mas confiar que a resposta certa vem dEle. O sustento vem dEle, Ele já prometeu que nos sustentaria, né? Ele diz que não valemos nós muito mais do que os passarinhos ou do que os lírios no campo, a quem Ele alimenta, os passarinhos, ou que veste maravilhosamente como os lírios. Então Ele promete suprir tudo. Basta então que nós confiemos e se faltar fé, também podemos pedir a Ele. Coloquei toda a minha esperança, ou em outras versões, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor ouve os nossos gritos de socorro. Ele não está alheio às nossas necessidades. Então, mas basta que eu digo basta porque parece fácil, né? Mas na verdade nós precisamos confiar em Deus, colocar a nossa fé no Senhor e Ele se inclinará para nós. Ele ouvirá o nosso grito de socorro. Então nós vemos que tanto a fé é a ferramenta pela qual nós cremos em tudo que Deus faz, como também é a fé que pode nos trazer a paz da esperança em Deus. E também gostaria de pensar que o justo viverá pela fé, porque ele entende que esperar em Deus é o único caminho. Então, se é a fé que pode trazer esperança, também é esperar em Deus o único caminho. Não há como viver sem esperar em Deus. Ou, infelizmente, há, mas não é a melhor opção. E vamos ver aqui que Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Esperar em Deus é a única possibilidade de agradá-lo e de receber a recompensa dele, a recompensa por essa fé. E essa recompensa é paz, é alegria em meio às dificuldades. Então o justo vive pela fé e viverá pela fé, porque ele entende que esperar em Deus é o único caminho, é o melhor caminho e é o único caminho para viver em paz.
Nós conhecemos o capítulo 11 de Hebreus como sendo a galeria dos heróis da fé, né? Nós lemos aqui alguns versículos de Hebreus 11 e ali nós temos realmente uma galeria de servos e servas de Deus que confiaram em Deus, que viveram em dependência plena a Deus. E um dos exemplos, Moisés, ele curiosamente viveu a vida baseada em quarentenas, mas quarentenas não de dias nem de meses, mas de anos, né? Por 40 anos ele viveu junto ali do faraó, num meio muito favorável para ele, enquanto os seus irmãos hebreus não tinham tanto privilégio, mas assim tinha sido a vontade de Deus de preservá-lo ali. Depois, por 40 anos, ele ficou fugido desse contexto tão favorável. Ele teve que ir morar no deserto por 40 anos. E Deus cuidou do seu coração também por esses 40 anos. Então, se em 40 anos ele foi formado, cuidado por Deus, nos outros 40 anos seguintes ele passou dificuldades, ele sofreu, ele esteve distante dos seus queridos e ele viveu ali uma quarentena de 40, então, anos no deserto, longe daquele ambiente mais confortável para ele, né? E depois, 40 anos seguintes de ainda maiores desafios. Aqui ele estava sendo agora usado por Deus justamente pela fé que ele aprendeu a depositar em Deus. E ele foi usado pelo Senhor para conduzir milhões de pessoas, pelo menos 2 milhões de pessoas, por um deserto e garantir que esse povo chegasse à terra prometida, onde Deus desejava levar aquele povo todo dos hebreus. Então, nós vemos que a fé na vida de Moisés, ela não era natural. Se nós pararmos para observar, ele duvidou muitas vezes. Inclusive, quando Deus o chamou para conduzir o povo, ele titubeou de todas as formas. Ele inventou motivos para Deus para não ser capacitado para aquela missão. E, de fato, ele não era, mas Deus trabalhou na vida dele pela fé. Então, ele foi grandemente usado por Deus. Então, nós vemos que todas essas pessoas da galeria da fé e todos os servos de Deus e servas de Deus foram usados justamente porque creram em Deus, porque esperaram em Deus e então vieram alcançar aquilo que esperavam, que era, na verdade, ainda não alcançaram no sentido completo, como nós vemos em Hebreus mesmo, que será no dia em que Cristo voltar, retornar para nos levar para Ele, né, em uma presença completa, mas eles puderam sim experimentar dependência de Deus, paz de Deus, mesmo em meio a todas aquelas situações. E não foram situações fáceis, foram situações de luta, e nós temos também vivido situações de luta, então podemos nos lembrar que, confiando em Deus, dependendo de Deus, esperando nele, nós podemos chegar ao fim das jornadas seguros e em paz. Mas, infelizmente, muitas vezes nós acabamos tomando decisões ou fazendo as coisas como achamos que devemos fazer, seguindo os nossos próprios planos, sem orientação e, portanto, sem a paz de Deus. E o problema, então, é justamente que seguimos sem paz, nós seguimos lutando contra as circunstâncias, sem sequer conseguir exercer fé e sem conseguir descansar em Deus, justamente porque estamos dependendo de nós mesmos e confiando nos nossos próprios planos e sabemos que eles podem falhar a qualquer momento. Então nós não temos onde nos apoiar, em quem nos apoiar e não temos descanso quando seguimos assim. Mas quando nós nos submetemos de verdade a Deus e submetemos todas as nossas decisões e vontades a Deus e começamos a confiar nele, entregar aquela questão específica, aquele projeto específico ou todas as coisas, aí nós começamos a descansar. E eu tenho um exemplo pessoal que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, de uma questão que nós, ali como família, eu, a minha esposa, né, nossa família, nós elaboramos um projeto. Nós gostaríamos de construir a nossa casa, então fomos em busca de um financiamento, encontramos um terreno, fizemos todo o projeto, então bastante tempo de reflexão sobre aquilo, mas não necessariamente submetendo tudo isso ao tempo de Deus e à vontade de Deus. E aquele processo foi caminhando de uma forma um tanto
esquisita a forma, vamos dizer, né? Ou amorfa, e inclusive o próprio tempo de decisão sobre o financiamento foi muito mais alongado do que o normal. As pessoas que trabalham no banco disseram: nunca vi algo assim. É um processo que não é nem negado nem aprovado. Mas na verdade aquilo foi a cadeira da espera onde Deus nos fez sentar. E nesse tempo Ele nos permitiu então rever e repensar se realmente nós estávamos colocando aquele projeto nas mãos dele e esperando que ele nos desse a resposta certa dos lábios, como nós lemos na palavra, né? Em Provérbios 16:1. Então, nós repensamos, refletimos e vimos, parece que não é a vontade de Deus que isso vá adiante, mas podemos experimentar em toda essa situação muitos ensinamentos de Deus, enquanto Ele nos fez esperar. E então, Ele nos respondeu no tempo dele e da forma dele, que foi a melhor. Nós não tivemos aquele financiamento tendo sucesso, na verdade, porque o vendedor desistiu do terreno, mas isso é só um detalhe. O fato é que Deus estava no controle e aquilo não chegou a ser concluído, mas nós podemos descansar na provisão de Deus. Então, graças a Ele, porque quando nós colocamos os nossos planos diante dEle, ainda que seja para ter esses planos frustrados, é o melhor que nós podemos fazer, porque então nós desfrutamos de verdadeira paz. Então nós vemos que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é reconhecer que não tem poder algum sobre a sua própria vida e sobre as circunstâncias, e se apegar a Deus, clamar por sua ajuda, por sua direção, sua paz, graça e misericórdia. Essa que nós podemos entender que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é justamente porque esse tipo de atitude é o que pode salvar uma pessoa da sua condição de pecador condenado. Quando crê que o Senhor Jesus e a justificação que Ele somente pode dar é o que precisa ser buscado e recebido de graça. Então, é reconhecendo que não tem o poder de chegar a Deus, de morar com Ele, se não for por meio de Cristo, da obra de Cristo. De que não tem controle sobre a vida, de que pode partir e ir para um lugar de incertezas, que na verdade a Bíblia nos garante que é a ausência de Deus, é o próprio inferno. Então, o poder de salvar a pessoa vem da atitude de reconhecer que não se tem controle sobre nada e de que, na verdade, Deus é quem pode nos dar a vida, né? E também essa é a mesma atitude que os filhos de Deus continuam a tomar, de continuar reconhecendo que não tem poder algum e de se apegar a Deus, para continuar firmados no amor e na graça de Deus. Então, sem esse reconhecimento diário, não é possível descansar, não é possível ter paz e também não é possível conhecer mais profundamente a Deus. Então, o único instrumento que, na verdade, resume esse ato de confiar em Deus e não em si, é, na verdade, a fé, que nós temos trabalhado até aqui, né, visto até aqui na Palavra de Deus. Eu quero ler também aqui Jeremias 29:11. Diz o Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E também Provérbios 16, versos 1 a 4. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. E partindo para o último ponto que gostaria de ver com os queridos é que o justo viverá pela fé, porque a fé o move em esperança. É a fé que move o justo. 1 Tessalonicenses 1:3 diz assim: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui nesse versículo que a fé envolve toda a vida do cristão, do justo, daquele que é justificado em Cristo. O trabalho resulta da fé, ou seja, as boas obras vêm
da fé no Senhor. E a perseverança vem da esperança. A esperança de quando se coloca a fé no Senhor. Então, a própria perseverança do cristão, que é algo que é garantido a nós pelo Espírito de Deus, é também proveniente da fé e da esperança em Cristo. Paulo está então afirmando aqui que a fé é o que move os filhos de Deus ao serviço e às boas obras. Outra citação aqui de Ambrósio, ele diz: a fé é a progenitora da boa vontade e das ações. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,13. É Deus quem opera em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A própria disposição, então, na vida dos filhos de Deus é outra. Só que essa disposição vem da fé. A fé move as nossas vidas. Se falta-nos fé, falta-nos a própria essência da vida cristã, falta-nos o fruto do Espírito e falta alegria, paz, amor, longanimidade, tudo o que vem do Espírito nas nossas vidas. Então a fé é esse instrumento que precisa mover a minha vida e a sua vida. Quando ela falta, nós enfrentamos dificuldades. E enfrentamos dificuldades porque não estamos confiando em Deus. Então, aqui ainda retomando o fato de que as boas obras, até o nosso serviço, ele só pode vir como fruto da fé. Podemos ler aqui da Confissão de Augsburgo que todos os desejos e conselhos humanos têm domínio sobre o coração enquanto a fé e a confiança em Deus estiverem ausentes. Se nossa confiança em Deus estiver enfraquecida, se estiver ausente, os desejos humanos, os conselhos humanos é que terão domínio sobre os nossos corações. E também diz a respeito disso John Piper que o poder dos desejos e conselhos humanos está quebrado ali onde a fé está presente. Então, se eu quero vencer os meus desejos carnais, a minha própria vontade, os meus próprios anseios que não estão alinhados com a vontade de Deus, só podem ser quebrados pela fé. Também disse alguém que essa afeição natural pelo pecado só pode ser quebrada por uma afeição maior, uma afeição por Deus. E essa afeição por Deus é nutrida a partir da fé. Enquanto nos satisfazemos em Deus, é que podemos continuar vivendo pela fé. Enquanto confiamos nele e então colhemos os frutos dessa vida de temor, de confiança em Deus. Eu gostaria de ler Filipenses 4,19. Nós temos aqui uma promessa. Se a nossa vida deve ser baseada nas promessas de Deus e em fé nelas, temos aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé, porque ele estará olhando para o Senhor Jesus e ele será suprido em todas as suas necessidades, porque Deus assim prometeu e assim fará, porque ele não falha. Então, queridos, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui, a partir desses versículos, desses pontos que observamos, é que a esperança que podemos ter está em Deus. Se você já é filho de Deus, você já sabe disso. Mas no dia a dia, isso nos falta, essa confiança nos falta, justamente porque estamos deixando de olhar para o Senhor, estamos deixando de depositar a fé no Senhor. E diz também John Piper no seu livro A Graça Futura, que a gratidão do cristão pela salvação e por tudo que Deus já fez nas nossas vidas é algo essencial ao cristão. Mas ela não tem o poder de nos conduzir adiante, senão a fé na graça futura de Deus, a fé de que Ele vai nos suprir, ou seja, continuar confiando nas promessas de Deus, olhando adiante, é o que tem o poder de nos manter firmes, perseverantes, como também já vimos aqui na palavra. Então, o desafio que eu quero deixar é que, sim, nós precisamos olhar para tudo que Deus já fez nas nossas vidas, para encher o coração de alegria, para relembrar a mente como Ele é bom e como Ele nos sustentou até aqui. E o que precisa nos conduzir, continuar nos conduzindo, é a fé no Senhor, nas promessas dEle, em tudo que Ele nos garante em Cristo Jesus,
Vou ler novamente. O meu Deus suprirá todas as necessidades em vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, a esperança na graça futura de Deus, no que Ele já prometeu para nós que fará, é onde precisa estar o nosso coração e a nossa mente. Como aquelas pessoas e Moisés no deserto caminharam olhando para a terra prometida, é como nós precisamos viver também para ter o coração preenchido de paz em meio a tantas incertezas. É olhar para o futuro, é olhar para as promessas de Deus, não só para quando partirmos dessa vida, mas para amanhã, para daqui a pouco, para a próxima decisão, confiar que Ele tem poder para nos conduzir e que Ele estará nos conduzindo desde que nossa fé, nossa confiança esteja nele. Faça isso assim como eu preciso fazer. Confie no Senhor, deposite a sua fé, exerça a fé, que é a esperança na promessa, a esperança nas promessas de Deus, e não no que pode parecer o meu plano infalível, o meu bom plano, mas sim no plano de Deus, porque dele vem a resposta certa dos lábios. Então, quero orar com você e pedir que o Senhor nos abençoe nesse sentido e realmente faça florescer, ferver nos nossos corações confiança plena, inabalável nele, nas promessas dele. Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, ó Deus. Os que já confiamos no Senhor, os que fomos feitos justos em Cristo pela obra soberana, perfeita de Cristo, de se entregar por nós. Ele o fez de sua própria vontade, ó Deus. E obrigado porque podemos confiar e entregar as nossas vidas a Ele. E pedimos então, ó Deus, que o Senhor nos conduza nessa mesma dependência, nessa mesma entrega de vida diária. Que os nossos anseios, que as angústias não tomem os nossos corações, nos tirando o foco de que o Senhor tem promessas e mais promessas a cumprir nas nossas vidas e que a melhor opção, a melhor decisão que podemos tomar, ó Deus, é exercer fé no Senhor, é confiar no Senhor, é abrir mão das nossas confianças em nós mesmos e nos nossos planos e depositar todos esses planos nas Tuas mãos e pedir que o Senhor confirme o que é da Tua vontade e assim possamos viver em paz com o Senhor. E assim possamos também reluzir essa paz às pessoas, ó Deus, o bom perfume do Senhor Jesus que preencherá o nosso coração e que alcançará as outras pessoas também. Então ajuda-nos, ó Deus, a realmente confiar no Senhor. Pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Maior que o mundo.
Você foi abençoado? Se você foi abençoado, você tem aí na tua mente 2 ou 3 pessoas que você poderia enviar o link desta palavra, o link deste culto para que essa pessoa seja abençoada? Quero desafiar você em nome de Jesus a enviar esse link, a ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas e que essa semana essa palavra possa frutificar no teu coração, na sua mente, sabendo que Deus tem planos para a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Deus amado, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um dos irmãos que estão participando desse culto e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrilhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus, te louvamos, ó Senhor,
manifesta o teu perdão e poder. E assim